O Conselho Tutelar é um órgão do município que tem como principal função zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Ele foi criado a partir do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, determinados na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. É um órgão permanente, ou seja, ele não pode ser extinto e depois de ter sido criado. Além disso, conta com uma autonomia funcional formado por membros eleitos pela própria comunidade para um período de 3 anos. Em 2019, a eleição aconteceu no dia 6 de outubro e aqui em Campinas contou com mais de 13.800 eleitores que fizeram suas escolhas entre os 54 candidatos disponíveis. Aqui na cidade foram eleitos 25 conselheiros titulares e 25 suplentes para o triênio 2020-2023. Apenas os titulares exercem as funções de conselheiro e são substituídos pelo suplente somente quando o titular for desligado e o cargo ficar vago. Para falar sobre o papel do Conselho Tutelar e como é feito esse trabalho, o Questão de Ordem de hoje conversa com o conselheiro tutelar, que foi inclusive reeleito, o Rafael Alberto, também com o membro da diretoria executiva do CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente aqui de Campinas, Renê Oliveira. A gente aguarda ainda a presença do vereador Zé Carlos, que é membro da Comissão da Criança e do Adolescente e Juventude aqui da Câmara Municipal. Sejam bem-vindos, eu vou falar um pouquinho, vou começar de trás para frente. Então me fala, Rafael, como foi o pleito de 2019? Saudar você, Mirna, saudar todos os espectadores da TV Câmara, Renê. Como você falou, foi um pleito sui generis, pelo Brasil inteiro e em Campinas também. Há 4 anos atrás, nós tivemos um pouco mais de 6.000 eleitores participantes, mesmo assim já tinha tido um acréscimo na participação, mas esse ano dobramos a meta. E realmente o clima de polarização de 2018, feliz ou infelizmente, foi traduzido nessa eleição. A gente pode colocar aí que tinha um pessoal com um discurso um pouco mais conservador, sem entrar no mérito dos discursos, um discurso um pouco mais progressista, e eu brinco com uma turma do meio aí. A participação popular foi, como diz, pegou todo mundo de surpresa, pegou o Conselho Municipal também. Tivemos até alguns problemas pontuais de superlotação em zonas eleitorais, enfim, mas minimamente foi conseguido ao longo da eleição a gente conseguiu passar por isso. Encerramos na sexta-feira o curso de capacitação inicial, 5 dias conversando com saúde, com educação, com assistência, que são, né, as nossas ferramentas de trabalho. E estamos prontos aí para assumir em 10 de janeiro do próximo ano. Você foi reeleito e quantos foram reeleitos, você sabe? Dos atuais conselheiros, 8 reeleitos, eu e mais 7. Alguns ficaram já pela prova, porque é um processo, não sei até se eu tenho oportunidade de poder falar. Fique à vontade. É um processo muito complexo. Primeira etapa, a gente entrega a nossa vida na mão do Ministério Público. Eu brinco que até as multas de trânsito eles devem levantar. Depois, com um agravante que a pessoa precisa ter a experiência no trabalho com a criança e com o adolescente. Depois a gente passa por uma prova de legislação, conhecimentos gerais, enfim, eliminatória, uma prova de alto nível. Campinas é uma das poucas cidades que tem a prova e um dos mais altos níveis do país. Depois ainda uma avaliação psicológica e, por fim, depois de passado tudo isso, a eleição. Então, eu falo que é o pleito mais legitimador, porque você precisa ter o preparo e o embasamento popular, né? A representatividade. Não adianta nada ter a representatividade e não estar preparado, ou só estar preparado e não representar alguém. Tá certo. Então, e Renê, seja bem-vindo. Como foi para vocês, então, organizar esse ano? Praticamente mais que dobramos aí a participação popular. Diria que foi um desafio acima da expectativa, entendeu? Boa tarde, Mirna, tudo bem? Boa tarde, Rafael, boa tarde, espectadores. Na realidade, o CMDCA foi pego de surpresa. A gente imaginava um crescimento, mas não dessa ordem. A gente cresceu do pleito anterior de 5 escolas para 7 escolas, aumentamos a capacidade de urnas, mesmo assim surpreendeu. A gente não imaginava um envolvimento, talvez baseado no que o Rafael já falou, de polaridade, da motivação. Então a gente teve aí escolas com sérios problemas de capacidade, a gente realmente não imaginava, foi difícil. Primeiro o processo já que antecipa a eleição já foi um processo pesado. Por quê? Organizar, apesar de você contratar uma empresa para aplicar as provas, a gente
procurou, nesse processo, aumentar o nível, melhorar o nível, não que o nível seja ruim, mas é melhorar o nível do conselho tutelar, porque a gente pensa que o conselheiro tem que estar muito apto realmente para dar o suporte lá na ponta, porque quando o conselheiro é chamado é porque o problema já está grave. Sim. Então, quanto mais capacitado, melhor é. Então, a ideia foi prova, primeiro teve realmente a questão de documentação, depois prova escrita, uma redação e depois uma avaliação psicológica. São dados que não acontecem na maioria das cidades. Inicialmente a gente tinha quantos candidatos, Renê? Há mais de 250 candidatos que já fez ficaram essa na primeira etapa. prova. Que já ficaram 260 inscritos. 260 inscritos, mas aí teve já candidato que já ficaram no meio do caminho na questão de documentação, que não conseguiram comprovar a experiência no lidar, aí no mínimo de 2 anos com criança e adolescente. Depois na prova, aí você vê de 260 e pouquinho, 260, nós passamos com 54 candidatos para a eleição. Certo. Então foi um processo bem desgastante, bem duro, mas com isso quem ganha é a cidade de Campinas. Quem ganha são as crianças e adolescentes que vão ser atendidos por esse conselho. Tá certo, então. Agora vamos falar, inclusive o Renê já mencionou, que o conselho tutelar ele é acionado, infelizmente, quando a coisa já está bem feia, né? Mas vamos falar inicialmente quais são as atribuições do Conselho Tutelar, Rafael. As nossas atribuições, como você disse, estão previstas no ECA, no artigo 136, com um rol de 12 incisos ali para nos colocar. Mas, principalmente, é o atendimento na ameaça ou na violação de direito de criança e adolescente. E, lateralmente, as suas famílias também, porque a gente não pode enxergar a criança como algo isolado, o adolescente, a criança como algo isolado, mas sim pensar no contexto. Então, e principalmente, articular as políticas públicas existentes no município. Campinas, muitas das vezes, quando a gente vai em congressos nacionais, enfim, a gente vê que acaba sendo um oásis pela rede de proteção do sistema de garantia de direitos que nós temos. Então, o Conselho, identificado um problema ou a ameaça de um problema, ele senta com todos esses parceiros, como eu já tinha te dito, saúde, educação, o esporte, o lazer, a cultura, a assistência, e vê, olha, como é que nós podemos atender essa família. Não é um assistencialismo, mas é aquela força, muitas das vezes, que as pessoas precisam para sair de um sistema de violação. A questão da política pública ser implementada para que, por exemplo, aquela criança não chegue ao último estágio, que é a retirada da família. Exatamente. A gente brinca, falando bem sério, que o acolhimento é o último recurso, mas ainda é um recurso, só que a gente trabalha incansavelmente antes de chegar até lá. E com a política pública, o horizonte é de, com certeza, não ir para o acolhimento. É conseguir fazer um atendimento integral, pensar a criança e essa família de forma integral, atendê-la e tirar dessa situação de vulnerabilidade que eles se encontram, né? Mas para isso precisa ter política pública, por isso até que a parceria com a Câmara é fundamental. É fundamental, essa articulação, essa interface que nós temos. O vereador vai estar aqui, vai poder falar. Temos um diálogo forte com a Comissão de Criança e Adolescente, com o Conselho Municipal, que é a sociedade civil olhando para a questão, e com a educação. A Comissão de Educação aqui da casa também, a gente tem uma parceria muito boa. Falando em essa interface, o Conselho hoje, em que situação ele, digamos que, pede socorro para o Conselho Tutelar? É que são papéis diferentes, né? Na realidade, o Conselho trabalha com políticas para criança e adolescente. Muitas vezes a gente trabalha com dados a partir do Conselho Tutelar para você propor políticas públicas de melhoria desse atendimento. Porque nós precisamos entender que tudo que é direito já não é coisa fácil. Quando você fala de direito, não é um negócio que está ali na prateleira, né? As pessoas não entendem isso de uma forma muito tranquila. Apesar de que faz parte da família garantir o direito da criança e do adolescente. E esse é o problema. Ela é a primeira responsável. E esse é o problema. Muitas vezes, quando chega lá no CMDCA, quando chega no Conselho Tutelar, quando chega até no Executivo, de certa forma, às vezes é porque já está suprindo uma deficiência que começou na família. Exatamente. Então, muitas vezes, as famílias desestruturadas geram mais problema, né? Seja para o CMDCA, seja para o Conselho Tutelar. E essa parceria é fundamental, porque a demanda que vem, as orientações, os relatórios, as informações, é que norteiam o CMDCA para olhar as políticas públicas, para saber se essas políticas estão direcionadas, para saber se algumas áreas onde eu tenho maior incidência de problema, eu estou com um mecanismo, eu estou com equipamento, seja da prefeitura, seja da sociedade civil, para que a gente possa levar o direito e dar suporte para essas famílias, principalmente para criança e para adolescente. Um bom exemplo, Campinas é inovadora nisso, é o CEPROMAD.
é o Centro de Produção de Material Adaptado. Nós tínhamos uma deficiência, a educação, a questão da inclusão, até falando bem a instituição que o René preside, a educação precisa passar por um processo de inclusão constante. E nós tínhamos um grande problema mesmo, que colocar na escola não é inclusão. Precisa ter uma série de atendimentos e uma proposta pedagógica específica para aquele aluno. Então, Campinas, em 2016, inaugurou o CEPROMAD. Então, hoje, todo o material da rede municipal adaptado para as crianças ou adolescentes que precisem na rede, ele sai de produção própria. Sim. E a nossa ideia, quem sabe, e então o município resolveu o problema. Agora nós temos que ver o Estado. Então, talvez é fazer essa parceria, a gente tem um olhar muito acurado com isso, porque o Estado hoje ainda tem um déficit na questão da inclusão. Então, a gente precisa fazer essa interface. O CMDCA é um parceiro, o Ministério Público é um parceiro, a Câmara é parceira. Então, a gente tem em Campinas essa boa simbiose e complementaridade no diálogo. Para também pensar nessa questão inclusiva para os alunos das escolas estaduais. Sim, isso é fundamental. A gente tem que trabalhar com a inclusão plena. E quando eu falo inclusão plena, não é só do deficiente, é do adolescente também. Porque não dá mais para a gente ficar só dando curso de cortar cabelo para eles. Exatamente. O que eles precisam, o que o mercado pede hoje não é só barbeiro, não desmerecendo o barbeiro, o padeiro, mas a gente precisa levar hoje para a rede mecanismo que estimule um jovem a se profissionalizar para que ele possa brigar por vaga do emprego. Sim. Esse é o desafio, acho que é o desafio do século, acho que é o nosso desafio em Campinas, é como é que eu crio estímulo para o jovem adolescente sair da droga, sair da rua, querer estudar, querer trabalhar. Criando um mecanismo de curso que ele sabe que ele possa colocar isso na prática no dia a dia. Tá certo, então a gente vai para um breve intervalo, porque dentro de instantes o vereador Zé Carlos, que é o membro da Comissão da Criança e do Adolescente e da Juventude aqui da Câmara Municipal, participa conosco. Até já. Segundo bloco do Questão de Ordem, que a partir de agora conta também com a participação do vereador Zé Carlos, que é membro da Comissão da Criança e do Adolescente e da Juventude aqui da Câmara Municipal. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Mirna. Agradecer aqui a presença do Rafael e também do René. Estamos aí à disposição. A gente estava falando justamente, vereador, da eleição, do papel do Conselho Tutelar, e o Rafael mencionou a importância também do trabalho das comissões e lembrou que o Conselho Tutelar, inclusive também o CMDCA, a questão das vagas em creches, inclusive da educação, a Comissão de Educação também, muitas vezes os tem chamado para isso. Queria que você falasse sobre que tipo de preocupação hoje, inclusive nós acompanhamos aqui na Câmara uma época que realmente o Conselho Tutelar era acionado, a Justiça dava a vaga para aquela criança, só que a gente estava tendo um problema, por exemplo, com os profissionais, que aquelas salas ficavam muito cheias, superlotadas, e eles também entravam, não tinham atendimento que deveria ser para aquela idade, para aquela criança. Como que fica o papel do Conselho Tutelar nisso e como está agora? É a grande demanda da cidade, não é? Sem dúvida nenhuma, 1/3 do atendimento do Conselho Tutelar é a vaga na creche. Nós temos só um dado, o vereador tem alguns mandatos, vai saber corroborar isso. Nós tínhamos em 2013 uma lista com 9.000 crianças na espera. Hoje essa lista é de 6.000. Foram feitas só 3.000 vagas. Não. Ao longo desses 7, 8 anos a gente tem 8.500 vagas, ou seja, uma lista que se alimenta. E por que é uma conta que não bate? E por mais que se construa, o que acontece? Tem até uma questão que é o seguinte: quanto mais política pública você faz, mais gente você atrai para a cidade, a qualidade de vida aumenta. E Campinas é uma cidade atrativa até por fazer fronteiras com grandes cidades, com muitas cidades que têm alguma dificuldade financeira. Então Campinas tem, por a sua pujança, ser a região sede de uma região metropolitana, acaba atraindo isso. E para nós até, diante desse fato, a gente vinha discutindo uma alternativa emergencial que fosse um meio de caminho. E para nossa alegria, nesses dias está sendo discutido a questão da vaga no ensino particular, que a prefeitura remunere o ensino particular para zerar essa lista, enquanto a política pública vem chegando.
A gente tem um acompanhamento com o Ministério Público, Comissão de Educação, Comissão de Criança e Adolescente, através do presidente Felipe Marchesi. Então nós estamos discutindo, mas enquanto não vem a definição pública, ou seja, as escolas vão sendo construídas, não é tão fácil, não é tão rápido, que pelo menos tenha, né, alguma resposta rápida a isso. E é bom, a gente conta com a Câmara para andar com essa proposta. Né? Vereador, o senhor foi um dos que inclusive atendeu naquela época, aquele pessoal que vinha aqui, as mães, tipo, meu filho tá, mas tem 10, 15 na mesma sala, como eles fazem para dormir? E os próprios professores e monitores naquela época, hoje chamados de agentes de educação infantil. Eu queria que o senhor falasse do papel da Câmara e como foi, naquele momento, tentar intermediar essa situação. Sem dúvida. Em primeiro lugar, o que aconteceu? Campinas sempre teve um déficit de vaga em creche muito alto. Eu me lembro, eu não era vereador ainda, mas a gente acompanhava porque eu era presidente de associação de moradores, e a gente via que todo ano era aquela briga por conta de vagas nas escolas. Aí veio o governo do PT, Toninho e Isalene Tiene. Toninho logo foi embora, todos nós sabemos, e ficou Isalene. E como todo mundo, o Ministério Público inclusive, cobrava a construção de mais creches, porque não para. Isso é um círculo que não vai parar nunca. Você pode fazer creche o quanto você quiser, que a vaga é da criança, isso tá na Constituição. Então, veja bem, não é do pai e da mãe. Então, quer dizer, todo mundo que tem um filho tem o direito de colocar seu filho na creche. E a Isalene, naquele momento, o que ela fez? Ela tirou aquelas crianças integrais, eu me lembro disso, que foi uma revolta, inclusive. Tirou-se aqueles que ficavam em tempo integral e dividiu e encheu as salas. Aí zerou a fila. Não zerou, mas quase que zera a fila, vamos dizer assim. Só que, naquele momento, todo mundo ficou contente, né? Mas depois viu que não atingiu o objetivo. Porque o pai e a mãe precisam trabalhar o dia Exatamente, todo. Principalmente porque o pai ou a mãe ou os dois precisam trabalhar e não tinha, meio período não tinha com quem ficar. Aí houve uma ação do Ministério Público que, primeiro que as salas estavam superlotadas. Então, dali para cá houve aí uma demanda ainda maior e teve que se tirar um pouco dessas crianças da sala de aula para não ficar superlotada. E nós, nessa época, recebemos, aí eu já era vereador, a gente recebeu aqui mães desesperadas que queria e a gente fez uma ação em conjunto com o Executivo e passou-se a construir mais creche do que antigamente. Falar aqui, o doutor Hélio construiu várias creches, Nave Mães, o governo Jonas Donizete já construiu quantas creches e quantas Nave Mães eles têm construído, e mesmo assim a demanda é alta. O que acontece? Nós estamos aí aguardando, o prefeito já anunciou essa semana que ele vai comprar a vaga das entidades privadas para que ajude, para que acabe um pouco ou diminua a demanda de creche, porque é aquilo que eu disse no princípio. Quem tem direito à vaga é a criança e nós temos que cumprir isso, a determinação da Constituição. Tá certo, então. Agora, Renê, você, inclusive, a gente não perguntou ainda, mas já conversamos no intervalo. O Renê, ele faz parte da Pascamp, né, Renê? E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da Pascamp e da função que vocês têm no Conselho Municipal, justamente quando se fala na questão da acessibilidade da criança à educação inclusiva, em especial a criança surda. É um prazer falar da Pascamp, né? Primeiro porque a gente faz um trabalho muito legal em Campinas. A gente cuida de crianças e adultos deficientes. Hoje nós temos aí 98 crianças que são assistidas diretamente com reforço escolar e passam em média aí umas 600 pessoas adultos aí de 0 a... Tem um paciente de 90 anos que faz toda a parte de tratamento clínico, ou seja, a gente realiza uma média de 2.400 procedimentos médicos por mês. E o suporte às famílias da criança com deficiência. O que eu sempre falo? A surdez é uma deficiência que passa desapercebida. E a nossa luta enquanto a Pascamp, enquanto eu, presidente da Pascamp, é falar de inclusão plena, porque inclusão não é fazer só rampa, não é só fazer banheiro adaptado.
é preparar as instituições públicas e privadas a conversar com o cego, com o surdo, ter intérprete de Libras, ter o braille de maneira certa, que a gente sabe que em alguns lugares põe o funcionário para colocar o braille, ele põe de cabeça para baixo porque ele não sabe. E a gente colocar esse deficiente no emprego, porque ele é um ser capaz como qualquer outro. Eu só tenho que saber qual é a habilidade, aonde ele vai se encaixar no mercado de trabalho. A gente não pode, e a gente na Pascamp procura orientar o pai quando ele chega lá com um bebê recém-nascido, fala: ai meu Deus, por que comigo? Não é por que comigo. Seu filho é normal como qualquer outra criança. Ele só precisa ser estimulado corretamente, ele precisa receber as ferramentas, ele precisa receber a informação e a formação correta. E aí passa por uma necessidade de adaptar os locais que ele vai frequentar, para que ele se relacione com as outras crianças ditas normais, que ele possa ter o diálogo, para não ficar só fazendo sinais, só Libras, que ele possa conviver normalmente como qualquer outra criança, que ele possa brincar, que ele possa namorar e que ele possa trabalhar. Esse é o nosso desafio da Pascamp. E aí nos levou para o CMDCA com essa bandeira. Só que quando você chega no CMDCA, a luta é mais plena. Você vê que tem um monte de coisa. O desafio é maior, eu não posso pensar só na minha entidade. Pelo contrário, eu acho que o que eu menos milito é pela minha entidade, porque a gente vê uma necessidade muito grande. E graças a Deus, como o Rafael falou, como o vereador falou, Campinas é uma cidade aí, um oásis. Eu trabalho aí visitando outras cidades, a coisa é mais complexa. E Campinas tem uma agravante. Ela é muito próxima, ela faz divisa com muitos municípios. E a população procura o melhor serviço de onde está mais perto. Às vezes ele mora na cidade tal, mas isso aqui tem melhor qualidade, eu vou lá e peço vaga aqui. Então, há esse sofrimento. E o Conselho vem apoiando também todas as iniciativas da Prefeitura, fazendo registro de entidade parceira da Prefeitura para prestar serviço. Na realidade, essa é a nossa luta, é uma luta de melhoria de serviço. Isso até que eu ia falar. Lá no início do primeiro bloco, o Rafael falou da questão do papel do Conselho na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Hoje, o Conselho ele tem esse olhar para essas ONGs, por exemplo, que trabalham o contraturno escolar, justamente para que essas crianças tenham os seus direitos, né, garantidos. Muitas vezes até se fala muito, olha, principalmente em bairros e regiões vulneráveis aqui de Campinas. Sim, o Conselho tem um olhar muito sério nisso. Nós temos comissões que trabalham fortemente nessa fiscalização, acompanhamento. Inclusive, a gente vem participando de uma discussão para a criação de novos serviços ou de ampliação de entidades, olhando para aquelas regiões da cidade que ainda faltam serviços. Porque não adianta nada você criar serviço, por exemplo, criar um serviço para cuidar do deficiente auditivo. Eu estou na Vila Teixeira, você botar no Jardim Aurélia não vai resolver muito problema, eu tenho que levar isso para outras regiões. E isso a gente vem discutindo no Conselho para que a gente olhe ampliando. Claro que está saindo aí um diagnóstico da cidade, das necessidades aí, para que a gente possa realmente trabalhar com a ferramenta de olhando a necessidade em cada região de Campinas. E até aí se dá a interface entre Conselho Tutelar, a ponta, e o órgão Vocês mostram a demanda. Exatamente. Nós lá, todo santo dia, conseguimos identificar ponto de luz por ponto de luz aonde precisa de iluminação ali, onde precisa da política pública. Remetemos tudo isso para o CMDCA chega para o Executivo e fala, é por aqui. E aí vem para a Câmara. Esse é o ciclo perfeito que a gente busca sempre. Mas o que vocês buscam enquanto Conselho, já que o Conselho Tutelar apontou a necessidade? Vocês buscam ONGs que atuam naquela região, vocês buscam um próprio serviço da Prefeitura, ou até, por exemplo, vamos ter uma nova ONG. Como que funciona isso para quem está lá em casa entender? Então vamos lá, o CMDCA, na realidade, ele não cria. O que ele faz? Ele vai orientar necessidade e demanda, ele vai apontar para o Executivo, através de relatórios, através de estudos, através de avaliações das comissões, necessidade de serviço. Por exemplo, vamos falar agora do serviço novo que o CMDCA está apoiando, que é a questão da guarda compartilhada, né? Então, o CMDCA suporta, investindo financeiramente, entidades que estão fazendo esse serviço, para que essa entidade se prepare para que depois esse serviço esteja totalmente estruturado, o Poder Executivo venha e dá continuidade. Sim. Hoje nós somos procurados por empresas, por pessoas, eu quero montar um trabalho voluntário. Que tipo de trabalho? Então a gente reúne, recebe, mostra como funciona e aponta os locais carentes, porque a gente senão fica saturando. Então a gente vai apontando, olha, o melhor é aqui, a gente não pode obrigar. Porque às vezes as pessoas querem fazer as coisas e não sabem como. Existe uma dificuldade muito grande. A gente foi procurado esses dias por uma professora aposentada da Unicamp, matemática, que
dá aula nos Estados Unidos e tem uma boa situação financeira. Eu quero investir, ajudar as crianças carentes do Brasil. Eu queria conhecer a entidade A, B, C, D. Eu falei, mas aqui você não vai ter mais, ela já está funcionando, já atende perfeitamente, aqui está claro, aqui já está cheio, mostramos o mapa. Agora, se você quer, vai lá para o Bassoli, pegamos algumas regiões de Campinas que são carentes, então tem outras regiões que precisam desse tipo de investimento. Esse é o papel do CMDCA. Orientar, capacitar, treinar, mostrar e fazer a interlocução com o executivo para que melhore o serviço. Esse é o papel principal. Vou falar como Câmara. Como Câmara, qual é o papel do CMDCA? O papel do CMDCA não é criar nenhuma ONG. A ONG que se cria, vamos dizer assim, ela se estabelece, aí, primeiramente, ela tem que ter um certificado aqui pela Câmara, e ela vai através do CMDCA. O CMDCA faz a interlocução entre a ONG e o Poder Executivo, onde ela passa a ter aí até subvenção, vamos dizer assim. Porque é tanto na educação como na área social. Depende qual é a atividade que ela desenvolve na tua ONG. Então esse é o papel do CMDCA. Eu sei porque eu fui presidente do Centro Promocional Tia Ileide, e ali eu aprendi muito. Eu era muito ligado ao CMDCA. Inclusive o presidente na época nos chamou e foi quando se instituiu em Campinas o 3% e 1% do imposto de renda. E daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar que é o leãozinho, né? Que vai para o CMDCA, vai através do CMDCA, que faz a partilha entre as entidades, eu não sei como que é hoje. Então, quer dizer, primeiro, como é que você faz para montar uma ONG? Vamos falar aqui o português bem claro para que o povo possa atender. Porque vem até aqui na Câmara querendo saber, ela tem que ter aqui na Câmara, através da Câmara, o declaração de utilidade pública. De utilidade pública, entendeu? Então, tudo isso é o início da formação de uma ONG. Onde vai no CMDCA, tem além do CMDCA, existe a FEAC, que é uma entidade que cuida de várias entidades, não de todas, mas da maioria das entidades de Campinas, que também cofinancia algumas entidades para que ela desenvolva. E dá o suporte. Dá o suporte, exatamente. Então, a Câmara, a gente vê o CMDCA como isso, é um órgão eleito. E é um órgão fiscalizador também. Fiscalizador. Eu queria falar um pouquinho da prestação de contas também, vocês fiscalizam isso. O principal papel do CMDCA é fiscalizar as ONGs. E fiscalização. Até porque a gente teve algumas ONGs que, inclusive, neste ano, a gente não vai citar nomes aqui, que elas acabaram sendo fechadas justamente porque algumas chegaram a fechar depois, porque sem o dinheiro público ela não teve pernas. Nós tivemos vários processos dessa natureza. Esse é um assunto que é interessante a gente discutir, porque o que o vereador falou realmente é fundamental. O CMDCA ele não cria, ele cria instrumentos para que uma entidade possa funcionar regularmente, até para que ela possa receber repasse do governo, ela tem que ter toda uma estrutura. Então, passa por uma comissão de registro que vai avaliar, tem uma comissão que fiscaliza se aquela ONG está prestando aquele serviço, porque você dá um registro provisório, depois de 6 meses é que tem o definitivo, nesse período ela é fiscalizada, ela é acompanhada, então tem todo um processo para que uma entidade possa continuar trabalhando. E aí a gente fiscaliza bem isso. E até, se me permite, as pessoas muitas vezes pensam, eu vou abrir um trabalho voluntário, vou fazer meu registro e tudo mais. Até de brincadeira, essa pode ser a parte mais fácil, porque a partir do momento que ela começar a operar, ela está sob o crivo do Judiciário, ela está sob o crivo do Ministério Público, Conselho Tutelar, o Conselho de Direitos e a Câmara Municipal, sem contar do Executivo e a pasta onde ela tiver alocada, eventualmente educação, esporte, assistência, enfim. Não é tão fácil quanto parece. Muitas das vezes a empolgação fala mais alto, mas... E eu diria que como presidente de entidade, a gente tem uma das contabilidades mais difíceis, porque você tem toda a questão contábil legal e toda a questão de fiscalização de Tribunal de Contas. Primeiro, nós somos fiscalizados pela Prefeitura, primeiro, Tribunal de Contas depois, quando é verba do CMDCA, pela Comissão de Finanças do CMDCA também. Sim. E nesse contexto, o Conselho Tutelar, ele atua de alguma forma, por exemplo, quando há alguma denúncia, indicando alguma ONG que aquela criança pode ser encaminhada, para aquela família
possa ser encaminhada também? Com certeza, tendo a ciência da demanda primeiro, a mãe vai lá e tudo mais, aponta a situação para a gente identifica, remete para assistência social, quando não pede diretamente para a entidade, às vezes isso é possível, mas remete para assistência falando, olha, essa família está em risco de vulnerabilidade e como prevenção, aí que vem a questão da prevenção, a gente encaminha. E claro, fiscalizando eventuais abusos, demandas, enfim, que apareçam. Às vezes coisas pequenas, mas que se não tratadas logo no início podem sair do controle sem dúvida nenhuma. Agora, mas nós Rafael, temos uma boa relação. Existe às vezes uma fala que as pessoas dizem assim, olha, se acontecer isso, eu vou chamar o conselho tutelar, ele vem buscar você. Muitas vezes fala isso até para as crianças. Mas você vai desmistificar isso após o intervalo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com questão de ordem. Não saia daí. Terceiro e último bloco do Questão de Ordem, que hoje fala do Conselho Tutelar, o papel do Conselho Tutelar. E eu perguntei ao Rafael que existe muita gente que fala assim, olha, eu vou chamar o Conselho Tutelar para pegar você, fala para as crianças, existe até uma coisa meio que as pessoas acabam tendo medo do Conselho Tutelar. Fala um pouquinho sobre isso, Rafael. Olha, eu acho que eu estou nessa daqui, eu vou pedir para a população, por favor, parem com essa fala. Por quê? Porque ela não é verdadeira. Ninguém vai entrar na casa de ninguém, tirar filho de ninguém, não é nada disso. Se no passado conselheiros tomaram essa postura, podem ter certeza, a partir de agora, desse mandato eu já garanto que não teve e do próximo muito menos. Isso não é nosso papel. Então me fala em que situação que o Conselho Tutelar tem essa função e como isso é feito. Medida protetiva e de urgência. Quando a criança está sob grave risco e a situação ali impõe um risco à vida e à dignidade absoluta dela. Por exemplo, no caso dela estar em exploração sexual em outro território, no caso dela estar perdida, pode ser, no caso dela estar sob violência, ameaça de violência à sua integridade física, existem os protocolos, contato com o judiciário, contato com o Ministério Público, sempre no órgão colegiado, somos 5 conselheiros numa região, são 5 regiões em Campinas, então a gente debate a questão primeiro, fala com assistência, fala com o MP, fala com o judiciário para tomar a melhor decisão. Aí sim, mas sempre sem colocar risco para a criança, porque não adianta nada querer dar uma de herói, invadir um espaço, porque a gente toma cuidado com a nossa atribuição também, né? Certo. Não temos esse poder de polícia. Nesse caso, o Conselho Tutelar ele vai sozinho ou ele vai, às vezes, por exemplo, com a guarda, com a polícia militar? Como que é feito essa interposição? Até porque muitas vezes a criança não entende o que está acontecendo. Exato. Ela acha que ela fez alguma coisa, ela não entende que ela está sendo protegida e que alguém fez alguma coisa para ela. Até porque muitas delas é um círculo ali naquela família, às vezes, ou no território onde ela vive, que ela não entende que aquilo é uma violação de direitos. Como que é feito isso? Depende da abordagem. Em alguns casos a gente pode ir sozinho, a gente consegue ir sozinho, no diálogo ali, apontando que é o melhor interesse da criança que está sendo colocado, a gente consegue. Em alguns outros casos, a força policial, a guarda, é necessário, mas em casos mais graves a gente pode representar pedindo a busca e apreensão daquela criança para o judiciário, porque aí colocaria em grave situação. Porque em alguns espaços é complexo você entrar com a força policial. Infelizmente a gente precisa ter isso em voga também, não é? Sim. Então com esse cuidado de avaliar a situação, mas é possível. No caso do adolescente infrator, o Conselho Tutelar também é acionado? Não, porque já não seria a nossa atribuição. O ato infracional, que é do adolescente a partir dos 12 anos até os 18 incompletos, ele já é uma atribuição da autoridade policial e com o Ministério Público e o Judiciário. O Conselho daí já sai. O que é judicializado nesse caso, ou seja, a verificação de uma infração, ato da autoridade judicial, aí o Conselho se retira, porque nós não temos autonomia, nós não temos escopo para trabalhar nessa ação. Mas nós fiscalizamos as entidades, por exemplo, que aplicam as medidas socioeducativas, como liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, enfim, e até mesmo a Fundação Casa, né? Sim. Que é a medida de internação. Agora, quando a gente fala
nessa intervenção e muitas vezes na ação do Conselho Tutelar, muita gente fala assim, olha, eu vou denunciar para o Conselho Tutelar. Perfeito. O que é essa denúncia? Essa denúncia chega através de um vizinho, de um parente, da escola. Perfeito. Me fala um pouquinho dessa rotina de vocês. São todas as portas possíveis para uma denúncia até o Conselho Tutelar, seja pelo nosso telefone, seja pelo Disque 100, até que a população saiba disso, é um canal anônimo para todos fazerem denúncias. O Disque 100 é um serviço do Do governo governo federal, exatamente. Mas, por exemplo, numa situação urgente, ele não chega logo a vocês. Aí nós temos o plantão. No caso, em horário de expediente, pode passar a mão no telefone e ligar lá no E esse conselho. 0800 770 1085? É o telefone do conselho. Passa a mão lá, fala, ó, a situação aqui está acontecendo nesse momento, está quente e nós vamos. Então eu vou repetir, gente, 0800 770 1085. Esse serviço funciona de quais dias e qual horário? No horário do expediente inteiro, das 8 às 18, chega para nós essa ligação. Por exemplo, uma situação, vamos aqui falar de um caso em que a criança pequena fica em casa, o pai e a mãe não está e saiu. A gente já sabe, por exemplo, que já tivemos caso em Campinas que o pai e a mãe saíram, a criança ficou a noite inteira sozinha, Perfeito. por exemplo, e um vizinho liga. Como é feita essa ligação na noite para o Conselho Tutelar? É o telefone do plantão. Até tem uma lei do vereador Cirilo que publiciza esse telefone do plantão em escolas, postos de saúde, enfim. Se a pessoa achar mais fácil, ela pode ligar lá 190, o Copom vai entrar em contato conosco e aí é a questão da avaliação que eu te falei. A criança Mas liga direto para o Conselho ou primeiro para a polícia, por pode exemplo? ligar ou para o conselho ou para a polícia, não importa. A porta de entrada vai chegar, tudo que envolve Tá, mas por exemplo, criança se e é sábado adolescente, à noite, a pessoa tem alguém no plantão? plantão tem. Todo dia à noite, das 6 até as 8 horas, das 18 até as 8, tem Então alguém é de um plantão. serviço emergencial de 24 Exatamente, horas. todo dia. O conselho não para, literalmente não para. Tem o horário da sede, mas esse horário de plantão também ele é sagrado. A gente tem hoje, então, 5 conselhos em 5 Campinas. conselhos com 5 conselheiros cada. Região Sul, região Leste, região Noroeste, Sudoeste e região Norte. As 5 regiões de Campinas. Tá, os 4, Leste, Sul, Sudoeste e Noroeste, funcionam na Avenida Francisco Glicério. Número 1269. E nós temos a primeira experiência de descentralização, votado pela Câmara, inclusive, em 2015, que é o conselho do qual, inclusive, eu pertenço, Conselho Tutelar Norte, que fica ali em frente ao campo da Mogiana, no Jardim Guanabara, que cuida da região Norte. É Cândido Gomide 223. Lá mesmo. E vocês também fazem o atendimento presencial? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O trabalho em campo, conhecer o território, se apropriar da realidade do território é fundamental. Até, você me permite a indiscrição? Ontem, domingo, eu liguei para o vereador Zé Carlos, porque nós tínhamos uma questão pontual no PA Anchieta e Exatamente. passei a mão no telefone e liguei para ele e ele me deu a resposta. Ó, vereador, a situação é essa, tudo mais. Ele falou, não, isso já foi encaminhado e tal. O conselho é... Então, ó, também tem a questão de quando esse direito é violado, por exemplo, num serviço público. Exatamente. Infelizmente, Mirna, até dizer com um pouco de tristeza que o Estado é um dos maiores violadores de direito. Claro que a gente entende a demanda, a gente põe tudo na mesa, na balança, mas o Estado ainda deixa a desejar em muitas funções, muitas realidades aí que o Estado poderia ser... a situação que aconteceu recentemente na questão de Paraisópolis, por exemplo, a gente entende a polícia, óbvio, mas é um excesso. Nós tivemos 9 adolescentes. 9 adolescentes. A gente precisa dialogar sobre isso, a verdade é essa, E quando a gente fala do Estado, é uma discussão bem complexa, né? Porque às vezes eu fico avaliando isso também. É o Estado representado por profissionais que agem mal e aí o Estado paga o preço, né? Na realidade, essa é a necessidade que a gente precisa cada vez mais reavaliar o nosso funcionário, a capacitação, a contratação, a qualificação, porque isso reflete, porque ele está no atendimento direto da criança, do adolescente e da população de uma forma geral. E quando ele não está bem treinado, quando ele não está capacitado, quando ele não está preparado, e aí vem esse caos que a gente viu aí. E falando em estado de preparação, a gente tem aí também uma discussão que não sei se compete ao Conselho Tutelar, mas ao Conselho da Criança e do Adolescente, eu acredito que sim, a questão das escolas cívico-militares. Isso daí, vocês têm esse olhar ou não? Ainda não. Esse assunto chegou para a gente ainda de forma, por conhecimento, a gente não participou desse debate, até porque a eleição de Conselho Tutelar para o CMDCA ainda não acabou. Nós ainda temos mais um capítulo para fechar. O quê?
Não, nós tivemos a formação. Mas as pessoas estão... Então, sim, quando eu estou falando é estar fechando a conta, mas sim. porque tem informação, apurar se teve falta, se tem alguém que vai ser desclassificado. Isso, ainda está nessa ainda temos mais aí no mínimo... Porque a posse efetiva é quando? Dia 10 de janeiro, Okay. Mas a publicação sai antes, mas ainda tem uma etapa. Então a gente falou que o processo para a gente ainda está fechando, né? Okay. E aí esse assunto é um assunto que deve entrar em pauta. Porém, nós temos eleição dos conselheiros também amanhã, dos novos conselheiros. E aí é uma discussão que com certeza vai ficar para a próxima gestão, que é um assunto que a gente tem que entender. Eu acho que é... O problema é o seguinte, o CMDCA, e eu falei isso no momento da eleição, a gente tem que estar acima dessas discussões político-partidárias. Essa questão ideológica, essa questão de gêneros, o CMDCA tem que estar fora disso, porque ele tem que estar preocupado na garantia de direitos da criança e do adolescente. Independente de credo, de raça, de opção sexual, isso não compete a gente. Nós temos que garantir o direito das pessoas. No nosso caso, direitos das crianças e do adolescente. Então, essa discussão vai vir, a gente vai avaliar, vamos tomar conhecimento. Claro que, independente, o CMDCA, enquanto conselho, deve ter uma posição e os seus membros vão ter opiniões pessoais, mas a gente precisa discutir. Esse assunto ainda não entrou em pauta para uma discussão mais aprofundada. Vereador. Eu acho que o papel do CMDCA é isso, cuidar do bom funcionamento das entidades, porque ele é um órgão que tem de fiscalizador dessas ONGs, entendeu? Eu acho que essa coisa mais política, vamos dizer assim, e também ideológica, não compete ao CMDCA e nem ao Conselho Tutelar. Infelizmente, de uns tempos para cá, misturou-se um pouco as coisas, tanto no Conselho como no Conselho Tutelar, tanto no CMDCA como no Conselho Tutelar. Isso é uma coisa meio um pouco perigosa, que de repente você tem dentro dos conselheiros aí uma ideologia de maioria e isso prejudica a criança e o adolescente. Quem vai perder é a criança e o adolescente. Como nós vemos hoje nas escolas públicas. Por isso que eu gosto e quero discutir a escola cívico-militar. Por quê? Porque as nossas escolas hoje, você vê que o papel do professor é mas hoje ninguém se respeita o professor dentro da sala de aula, nem os pais respeitam os professores. Quer dizer, a coisa virou de uma tal maneira que é diferente da nossa época de estudante, né, que a gente respeitava, tinha aí idolatria até pelos professores, mas hoje está o inverso. E a gente vê todas as nossas escolas cercadas por maus elementos que querem cooptar nossas crianças para um mundo diferente daquilo que sempre foi pregado, né, dentro da escola. Vereador, o senhor falou, inclusive, que essa questão do Conselho Tutelar, do CMDCA, eles devem ser bem à parte das questões políticas. No entanto, a gente tem observado que nos últimos anos, inclusive nessa última eleição, muitos conselheiros são ligados a parlamentares. São ligados a partidos políticos, a parlamentares e à igreja. Nós tivemos isso escancarado. Foi. E no país todo, não, porque eu vi São Paulo não foi diferente daqui. As grandes cidades... Mas por que essa relação, então, para que as pessoas entendam por que um determinado vereador, vou falar de Campinas, ele apoia aquele candidato ao Conselho Tutelar? Como se dá isso? Veja bem, algumas pessoas, elas se candidatam no Conselho Tutelar e ela vem buscar apoio aqui na Câmara. Ela busca apoio na Câmara, ela busca apoio no Executivo, ela busca apoio nos partidos políticos e busca apoio dentro da igreja. Isso se tornou natural nas últimas eleições do Conselho Tutelar. E isso, eu acho que num futuro bem próximo, vai ser prejudicial para o papel a que ele se propõe a fazer, o conselheiro tutelar. Porque, de repente, você vai querer embutir aí as suas ideologias, como nós vemos hoje nas nossas escolas. É o que eu acabei de dizer. Hoje, se você vai nas nossas faculdades, a maioria, elas têm ideologia partidária, porque os partidos entraram, o partido tomou conta. E nós não podemos deixar que isso aconteça. É claro que você vai apoiar um ou outro, mas não da maneira
tão efusivo que nem foi nessas últimas eleições do Conselho. Então, isso, de repente, a pessoa fala, não, ele tem lá a sua estabilidade. É claro que ele tem as suas obrigações, e se ele cumprir. Mas, veja bem, eu conheço conselheiro que entrou no Conselho Tutelar e não produziu nada, mas foi eleito por um partido político. E nós não podemos levar isso para um campo ideológico, porque senão nós perdemos, o conselheiro e o CMDCA perde o foco daquilo para que ele foi criado. Entendeu? Então nós temos Ele que ter perde a cuidado. neutralidade, desculpa, né, vereador? Porque senão eu vou cobrar Exato. do executivo talvez uma ação, até que aquela ação seja importante, mas eu posso cobrar isso de uma maneira que vire uma reivindicação política. Exatamente. E é isso que nós temos que esse ficar o de problema. fora. Tem que ficar de fora. Dividir as duas questões. Falar primeiro da escola cívico-militar é muito provável. Pode continuar. Pode continuar. Mas é que isso vai chegar para o Conselho, já chegou, essa discussão já está quente entre os conselheiros, e é uma questão espinhosa, mas nós temos que enfrentar com coragem, com diálogo principalmente. É claro que há quem seja a favor ou há quem seja contrário. Eu acho que primeiro quem tem que falar é a comunidade escolar. É aquela região que tem que se manifestar, inclusive está para acontecer, enfim, aconteceu já, não me lembro, a fala dessa escola, da comunidade escolar. Essa semana. Essa Casa de Leis precisa debater isso exaustivamente, aqui é o ponto. E cabe a nós, enquanto escolhidos para zelar por direito de criança e adolescente, acompanhar. Em qualquer momento que tenha alguma situação, enfim, verificar ali se o projeto pedagógico está sendo colocado em prática, se as liberdades estão sendo garantidas e verificar. É o modelo. Quem governa a cidade governa para quem é a favor e para quem é contra. É isso que a gente precisa ter em voga. E rapidamente sobre a questão da politização do Conselho, é lícito, nem tudo que é lícito me convém, não é? A gente precisa tomar um certo cuidado. É claro que as pessoas têm direito a se associar a partidos, a parlamentares, a igrejas. São grupos organizados, representam a sociedade. Porém, da porta para dentro, a gente deixa ideologia, deixa partido, deixa igreja, deixa tudo de fora. Uma coisa é única, criança e adolescente. Se isso estiver cumprido, está tudo certo. É por isso, Rafael, veja bem, quando eu falo que está se caminhando para isso, quando eu digo, não pode se perder o foco para aquilo que está sendo executado, a eleição de conselheiros, entendeu? Porque senão eu vou lá levar uma doutrina para ele, exatamente. Porque foi do ECA. Exatamente, entendeu? E esquece do ECA. Então, mesma coisa o partido político. Ele não pode, aquilo que o Renê falou, de repente, porque eu tenho ideologia e temos aqui um tanto de conselheiros que são de um partido, vai lá, em vez de reivindicar aquilo que é de direito das crianças e do adolescente, vai lá fazer politicagem. Aí não pode. Aí nós ficamos... Então não pode esquecer a essência da coisa, que é cuidar da criança e do adolescente. Saber dos seus direitos e defendê-los junto ao poder público e a quem quer que seja. Essa questão da escola, voltando a cívico-militar, eu acho que ainda tem uma coisa que tem que discutir. Coloca o filho quem quer. Pelo menos eu acho que esse é um ponto importante. Um pouco que eu estudei, estou falando aqui que eu tenho pouquíssimo conhecimento, estou dando uma opinião. Eu acho que ainda tem a liberdade de escolha. Então a gente precisa discutir, de repente eu sou contra, eu não coloco meu filho lá. São assuntos que a gente vai polemizar. Esse é um tema polêmico que com certeza vai ficar para o próximo questão de ordem. Eu não tenho dúvida, Mirna, que vai faltar vaga. Vai ser bom trabalho para o Conselho Tutelar e para os conselheiros tutelares e para o CMDCA, porque vai ter muita gente querendo botar seus filhos nessas escolas. Inclusive, só um adendo, o promotor de justiça, Dr. Rodrigo, ele já disse que está com o inquérito civil aberto para verificar como é que vai ser feito isso. Então, com muita tranquilidade, eu acho que a gente tem até que falar para a população que seja a favor ou que seja contra, as coisas não acontecem à revelia. As coisas acontecem com encaminhamentos e com acompanhamentos, mais do que isso. Então tem muita gente observando, muita gente olhando, é uma realidade, a gente precisa tratar com ela, mas como eu disse, enfrentando com coragem e com diálogo. Mas não adianta querer também fingir que não está acontecendo. Né? Tá certo, então a gente vai repetir aqui o 0800 do Conselho Tutelar de Campinas, um número importante para que a gente tenha em casa. Quando se faz uma denúncia, é importante salientar que ela
é analisada, não é assim, ó, eu fiz a denúncia, no outro dia vão chegar, vão bater o pé na porta. Até que são 10 mil atendimentos por ano, né? 10 mil por ano, olha aí. Conselhos. Então é o 0800 770 1085, esse telefone funciona 24 horas por uma situação que aí na escola ou aí no seu bairro você observe que tem alguma questão de violação de direitos e o Conselho Tutelar com certeza vai analisar. 0800 770 1085. Então eu vou dar também agora o endereço para o atendimento presencial das regiões Leste, Sul, Sudoeste e Noroeste. O Conselho Tutelar fica na Avenida Francisco Glicério, 1269, no segundo andar, aqui no centro de Campinas. E para a região Norte, o atendimento é na Rua Cândido Gomide, 223, no Jardim Guanabara. O atendimento da Glicério é importante salientar que o atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, com distribuição de senhas para atendimento espontâneo das 8 às 9h30. Na quarta-feira, o atendimento é apenas emergencial. E já no da região norte, que é na Rua Cândido Gomide, em frente ao campo da Mogiana, o atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 18 e não há distribuição de senhas. É isso mesmo, né? Eu agradeço a participação de vocês e até um próximo Questão de Ordem, tá certo? E a gente fica por aqui. Se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, acesse youtube.com/TV Câmara Campinas e continue com a nossa programação. Até mais!